Valendo esse pessoal, Hora Hard, com mais um quadro, entrevistas EAD. Então a galera pediu durante alguns anos, a gente refutou, que a gente gosta mais de ajuda as bandas, trocar uma ideia, mas no período que a gente está vivendo, nos força a experimentar coisas novas. Então fique agora com mais uma entrevista, Hora Hard EAD. Olá, sou Maurício Peixoto, vocalista e guitarrista dos Outros Bárbaros, uma banda aqui de Florianópolis, que além de mim tem Marco Mibach na bateria e Eduardo Ler no contrabaixo. Então a nossa história começou em 2018 aqui em Floripa, quando a gente lançou o nosso primeiro álbum, um trabalho auto-intitulado Outros Bárbaros. No início a gente era um quarteto, a gente tinha também o Roberto nos teclados, e ao longo de todo esse tempo a gente passou por algumas formações até a gente se estabelecer agora como um trio nesse trabalho que a gente está lançando, que é o nosso terceiro álbum. Então, como toda banda, a gente começou fazendo shows aqui pela região, nos bares, nas casas noturnas, mas como a gente já tem uma certa idade e já conhece bastante gente, já atua na cena de Santa Catarina faz bastante tempo, então logo a gente passou a participar dos principais festivais aqui de Santa Catarina, como a Maratona Cultural, a Semana do Rock Catarinense, o Desterro Autoral e vários outros projetos que contemplam as bandas autorais aqui da região. Então, basicamente, os Outros Bárbaros é uma banda de rock com uma influência muito forte da música brasileira, né? Principalmente essa música brasileira do final dos anos 60 e começo dos 70. Então, Mutantes, Tropicália, Roberto Erasmo, Caetano, Gil, Belchior, Clube da Esquina, samba, bossa nova, MPB. Então, todo esse caldeirão que foi muito efervescente na música brasileira no final dos anos 60 e início dos anos 70, acaba de uma certa maneira aparecendo no som que a gente faz. Claro, a gente é uma banda dos anos 2000, então a gente ouve um monte de outras coisas, né? Também de rock internacional, de coisas mais novas feitas no Brasil também, coisas do início dos anos 2000, coisas dos anos 90. Então tudo isso acaba que meio que dando as caras ali no som que a gente faz, mas como a gente, óbvio, é uma banda atual, né? 2026, estamos aqui falando de 2026, tudo que a gente faz a gente sempre tenta trazer dessa forma, tocar e mostrar dessa forma mais contemporânea, em que é uma característica, claro, de hoje. Todo mundo mistura muito, a gente não é diferente, mas a gente tem essa raiz muito forte nessa música brasileira que já flertava com o rock de certa forma. Então meio que a gente faz um caminho que é um pouco contrário, a gente vem de um berço e base de músicos que tocaram rock a vida inteira, incorporando bastante do que é a música brasileira, né? Isso no som que a gente faz, nas músicas e arranjos que a gente apresenta, mas claro, individualmente, cada um de nós três tem inúmeras influências, né? Eu sou um cara que ouço muito blues, muito MPB, o Ler, nosso baixista, é um cara que adora groove, música negra nesse sentido de groove funk, não só americano, mas também o funk brasileiro dos anos 70, por exemplo, é um cara que conhece muito disso, ouve muito isso. O Kim é um cara que tem um background de bateria gigante, ele toca muitos estilos e isso permite a gente também levar a banda para vários lados e, né, que não seja só esse rock mais tradicional, e fazer com isso a gente tem uma certa, não vou dizer originalidade, mas uma certa maneira da gente fazer as coisas e apresentar nossas músicas. Energia positiva pura vida. Hare, 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 om. Ter um amigo é um céu azul. A gente não temos 3 álbuns lançados, o primeiro em 2018, chamado Outros Bárbaros. O nosso segundo álbum, ele foi feito durante a pandemia,
E aí a gente já estava com uma outra formação, já era o Diego Stecanello nos teclados. E ele se chama, o nosso segundo álbum, Interlúdio na Beira do Caos, porque ele foi produzido totalmente à distância, na pandemia. E eu tenho um estúdio aqui em Florianópolis, e aí cada um dos músicos da banda vinha aqui gravar a sua parte, então foi um disco bem diferente nesse sentido. Mas que foi de bastante amadurecimento pra gente, de aprender a fazer as coisas também mais individualmente, sem necessariamente ter que estar todo mundo junto ao mesmo tempo, tocando junto ao mesmo tempo, cada um pensando nas suas partes em casa, a gente juntando isso, discutindo depois em videoconferência, enfim. Mas antes disso, pré-pandemia, a gente lançou um EP entre o primeiro e o segundo álbum. A gente também teve uma mudança na formação, nosso bater. Foi quando saiu o Roberto, o tecladista, entrou o Diego no teclado no lugar dele, e o Quinho também deu um tempo na banda, o Quinho Marco Mibach na bateria, e o nosso querido Douglas assumiu as baquetas por um tempo, e a gente lançou um EP com essa formação. O EP se chama Instante, Distante Presente, foi lançado em 2020, uma semana antes de começar o lockdown aqui em Floripa. Então é um EP que, apesar de ter tido uma certa audiência, né, no mundo digital, inclusive é o único EP, o único material que a gente fez físico, porque na época a gente tinha feito um crowdfunding, enfim, todo o resto do nosso material é apenas digital, né, nas redes de streaming. Então esse EP de 2020 ele tem físico, são 4 músicas, mas acabamos não trabalhando ele da forma como a gente gostaria, por causa da pandemia, não teve show, né, enfim, e logo na sequência, como estava todo mundo em casa, acabamos que a gente produziu bastante, lançamos o nosso segundo álbum, né, o Interlúdio na Beira do Caos, que saiu em 2022, e a gente lá trabalhou e gravou ele ao longo de 2021. Depois disso voltamos aos shows, a gente montou um show também em homenagem ao Belchior, que é um artista que a gente gosta demais, até chegar nesse mais um EP em 2023, de um projeto que a gente gravou com a Camerata Florianópolis, que é uma orquestra aqui da cidade, que é uma orquestra que faz projetos muito legais com música popular, com rock, enfim, trabalha com as bandas daqui. Então a gente tem 3 músicas lançadas no EP com essa orquestra, gravadas ao vivo, muito bacana. Foi gravado em 2022, logo assim que a pandemia meio que estabeleceu a volta, né, que os shows continuaram. Então a gente teve esse trabalho com a Camerata Florianópolis, muito bonito. Então esse EP tá lá também, lançado em 2023, e até que em 2025 a gente começou a trabalhar no que veio a ser o nosso terceiro álbum. E aí nisso o Quinho, o Marco já tinha voltado para a bateria da banda, e a gente estava na formação que era eu, o Ler, o Quinho e o Diego nos teclados. Mas acabou que o Diego teve filha, não estava dando conta, não estava conseguindo. A gente se estabeleceu em trio e começamos a trabalhar o nosso terceiro álbum, Pelas Ruas das Américas, que é o trabalho que a gente está divulgando agora. A gente lançou ele no início de fevereiro. O primeiro single a gente lançou ano passado, no final do ano passado, em dezembro. O segundo single nós lançamos em janeiro, então foi Fortaleza Hostil em dezembro. Nós dois, agora no início de janeiro. E agora saiu o álbum Pelas Ruas das Américas. Tá nas redes. A gente vai remando assim meio sem jeito, pelas ruas e avenidas das Américas. E se tem medo, vai com medo mesmo. Tivemos a participação do Donatinho nos teclados de uma música. Tecladista fenomenal, pianista, tecladista. Contribuiu lindamente numa canção chamada Enfim Renascerá, que tem forte influência de Clube da Esquina. Mas aí ele veio com a onda dele de sintetizadores e a gente deu uma modernizada legal nessa música, tá super bacana. Temos também uma versão do Belchior, gravamos uma versão de Alucinação, né? Como eu falei antes, em 2023, 2024 a gente circulou com um show aqui em que a gente fazia um tributo ao Belchior, que é um artista que a gente ama. Então a gente misturava nossas canções com as dele, fazia alguns medleys, enfim, a gente tocava todas as músicas do álbum Alucinação, que por coincidência está fazendo 50 anos agora em 2026. Então a gente gravou essa música Alucinação, tá lá também. Então é isso, nosso terceiro trabalho, banda independente aqui de Floripa, Outros Bárbaros, Pelas Ruas das Américas. Então a gente queria convidar vocês todos a ouvir esse trabalho. A gente tem 3 lyric vídeos
na nossa rede no YouTube, no nosso canal do YouTube. A gente também fez um mini documentário, 5 minutinhos, falando sobre esse trabalho, da gravação dele. Quem dirigiu foi o nosso querido Antônio Rossa, um diretor aqui de Santa Catarina, que também é músico, também é compositor. Também conheçam o trabalho dele, que é super bacana. Então fica aqui o nosso convite. Quem puder, quem for daqui, compareça aos nossos shows, ouçam nossas músicas, compartilhem. E obviamente agradecendo esse espaço maravilhoso aqui, da Hora Hard. Então, obrigado a vocês que estão vendo essa entrevista, esse papo aqui, e nos encontramos por aí.